Amigos, bem-vindos a mais um tutorial. Bom, hoje eu vou falar sobre a Portaria CAT 44 de 28/3/2008. Ela disciplina o cumprimento das obrigações principal e acessórias relativas às mercadorias existentes em estoque no dia imediatamente anterior ao início da vigência do regime da retenção antecipada por substituição tributária. Bem-vindos ao mundo do ICMS-ST. Gente, o que é isso? Eu li assim primeiramente para que vocês saibam que tem uma portaria do Estado de São Paulo que, se hoje soltarem uma lista dizendo que os itens a partir de amanhã estarão... Amanhã é sábado. Mas a partir da segunda-feira, os itens de material elétrico estarão na lista de ST. Você que tem uma loja, que você faz a venda, que você tem o recolhimento do ICMS, o que vai acontecer? Você estará incluído nessa lista. Então você terá que recolher em cima do estoque que você já tem. Muitas pessoas que eu conversei, um amigo meu, que inclusive me abordou numa festa um dia e falou para mim: o que eu faço? Eu falei: tenta recurso, tenta ganhar prazo, porque o fisco vai te cobrar de alguma forma, mas assim, como o volume era muito grande, então um desembolso de recurso era maior ainda, era muita coisa de dinheiro que ele tinha que pagar, porque ele só vive da área de material de elétrica, mas como pode ser outros produtos, material de limpeza, material de supermercado, ou que for, se o fisco disser que a partir de tal data você está incluído aquela lista de material, você terá que recolher. Então, essa é uma má notícia, né? Muitas pessoas acordam, vou até fazer essa apresentaçãozinha aqui. Bom, dia 31/1/2016, você tem um estoque sem ST. Só que aí você vai dormir, no outro dia o sol amanhece para você, aqui, bem bonitinho o sol, e aí no dia 1/2 você está com estoque com ICMS-ST. Que trabalho que vai te dar isso? Vocês nem imaginam o trabalhão que isso vai, além de você ter que recolher, você ainda tem a parte ainda de fazer um monte de coisas ainda, que são as acessórias, as obrigações acessórias. Então, eu vou ler aqui para vocês ficarem, para quem contador, quem trabalha na área e precisa saber um pouquinho sobre isso. Aqui no Estado de São Paulo acontece isso, é a regra, tá, gente? O coordenador da administração tributária, tendo em vista a necessidade de disciplinar o recolhimento e o cumprimento das obrigações acessórias relativas às mercadorias existentes em estoque no dia imediatamente anterior ao do início da vigência do regime da substituição tributária, expede a seguinte portaria: artigo 1. O estabelecimento do contribuinte do ICMS enquadrado no regime periódico da apuração RPA, que, em razão da implementação do regime de retenção antecipada por substituição tributária nas operações com mercadorias que comercializa, esteja obrigado a recolher o imposto devido pela operação própria de saída e pelas operações subsequentes, relativamente às mercadorias existentes em estoque, no final do dia imediatamente anterior do início da vigência do referido regime tributário. Deverá elaborar arquivo digital contendo a relação das mercadorias em estoque, conforme o previsto no inciso 1 e 2, no item 1 do inciso 5º deste artigo e nos anexos 1 e 2 desta portaria. Recolher os impostos devidos por meio da guia de arrecadação, que é a GARE, né, ICMS, indicando o Código da Receita 0632, outros recolhimentos, observando os prazos e condições previstos na legislação. Gente, cabe recurso, tá? Escriturar os livros fiscais, obedecendo o disposto do inciso 3 e 4 nos itens 2 do inciso 5º, sem prejuízo das demais exigências. Na saída dessa mercadoria, emitir documento fiscal e escriturar no registro de saída, conforme previsto no artigo 274 e 278, isso é de praxe, todo mundo faz, que é o livro de saída, e do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 45.490, que é a lei do ICMS de 2000.
Os arquivos digitais que se referem ao inciso deverá ser elaborado no formato texto com extensão TXT, campos delimitados pelos caracteres, pipe e tal, isso aqui são as coisas. Aqui você terá onde você pode ir lá e verificar. Ao término aqui, gente, uma coisa que o fisco não perdoa, tá? Desculpa a expressão, mas ele não perdoa mesmo. Ele diz aqui o seguinte: no campo, outros débitos dos impostos, a expressão do imposto devido recolhido por substituição tributária, e assim ele vai dizendo. Aí ele fala aqui, olha, aqui eu estou lendo, mas assim, eu vou passar para o que... Esse aqui é tudo de praxe, isso aqui você tem lá no próprio site aí do RCMS, você tem essas informações, mas olha o inciso 6º. O disposto nesse artigo aplicam-se também às mercadorias que estejam em estoque, que não estejam em estoque. Aquelas que estiverem ainda em trânsito, gente, se o seu fornecedor estiver te mandando e você tiver para receber o material, ele estiver dentro da transportadora por algum problema, e aí no dia seguinte, daqui a uns 2 dias você receba esse material, eles também são sujeitos ao ICMS-ST. Então, pessoal, isso é chato que eu estou falando, tá? Isso é uma coisa que acontece. Vocês você que está aí fazendo o seu comércio, né, fazendo as suas vendas, emitindo as suas notas normalmente, e de repente vem lá uma portaria do regulamento do pessoal do Cefaz de São Paulo, ou de outros estados também acontece isso, e ele inclui aquele item que você comercializa, a lista de itens que você comercializa. Então você tem que tomar esse cuidado. Essas são as regras de você fazer. Você tem que recolher, mas cabe aqui recurso, você pode pedir prazos, pedir parcelamentos. Então, pessoal, essa é a dica, e no mais, bons negócios para todos e até mais.